Olá, terceiro ano, tudo bem? Vamos estudar agora português. Pega o seu livro 3. Já começamos ele desde a semana passada, né? Anota aí as páginas que nós vamos fazer. Português, páginas 16 até 18 do livro. E da ficha serão as páginas 5, 6, 9 e 10. Ok? 7 e 8 nós já fizemos, tá? Vamos lá? Hoje nós vamos ver dois assuntos novos. O primeiro são os verbos de ação e o de estado no texto teatral. Vamos falar sobre esses verbos no texto teatral, mas vamos entender o que são esses verbos primeiro. Abre lá, página 16. Abriu? Podemos? Antes de falar aqui no livro, deixa eu explicar. Verbos de ação significa, mexer, algo que nós estamos fazendo. Então, verbos de ação são verbos que indicam movimento, fazer alguma coisa. Andar, correr, gritar, pular, ação, eu estou fazendo algo. E verbos de estado são verbos que é como se eu estivesse em estado mesmo, parado. Eu estou aqui. Estou é um verbo. Ele parece feliz. Parece é um verbo. Mas ninguém está fazendo nada. Parece é um verbo. Deixa eu pensar em outro. Ele ficou sentado ali. Ficou é um verbo. Não está fazendo nada, não está correndo, não está, se agitando como um verbo de ação, mas é um verbo. É um verbo de estado. A pessoa está parada, mas está ali um verbo. Vamos falar no livro que vocês vão entender melhor. Tá aí, ó. É muito frequente em um texto teatral haver indicações de como deve acontecer a peça. Assim, o autor do texto orienta os movimentos dos atores e até as emoções que devem demonstrar. Aí tem aí no Mão na Massa, número 1. Releia a rúbrica, ou seja, esse pedaço aí, a seguir e preste atenção nos verbos destacados. Em seguida, responda às perguntas. Tá aí, ó, daqui para frente, o homem vai falar como se estivesse prisioneiro de uma ideia que o fascina. Então, tem dois destacados. Tem o vai falar e o estivesse. Letra A. Que expressão verbal indica uma ação do personagem? Ou seja, vai ser um verbo de ação. É o vai falar. Falar. Para eu falar, eu me mexo, eu me movimento. Então, é um verbo de ação. Vai falar. Tanto vai quanto falar são verbos. Então, na letra A, você vai escrever vai falar, é ação, está tendo movimento para realizar. Escreve aí na letra A. Aí, na letra B, que expressão verbal indica o estado do personagem? É o estivesse, porque o estivesse também é verbo, mas ele está parado. É estado. Entendeu? Então, o de ação é quando há movimento. E o verbo de estado é quando está parado. Os verbos de ação indicam ações, atividades, movimentos. Os verbos que indicam estado apresentam, em geral, uma qualidade atribuída ou uma condição. Não tem movimento. Aí tem alguns exemplos aí, ó. Os de ação: andar, falar, movimentar, gritar, correr, pegar, olhar. Esses são os de ação. E tem os exemplos dos verbos de estado: ser, estar, parecer, permanecer, continuar, tornar-se, ficar. Alguns exemplos, tá bom? Nós vamos fazer uns exercícios mais pra frente, vocês vão pegar melhor. Mas não é difícil, tá bom? Na página 17 tem uma atividade aí, ó, mão na massa. Leia o texto a seguir e faça o que se pede. Tem um pequeno texto aí, né? Nós vamos fazer
o que está mandando. Eu vou ler primeiro o texto rapidinho, que ele é pequeno. Gilson careca, aí tá entre parênteses, olha para o atendente da farmácia, passa a mão pela cabeça careca e diz parecendo ansioso. Ou seja, está explicando o que ele tem que fazer, né? É um texto teatral. Bom dia, preciso de um remédio para crescer o cabelo. Aí o farmacêutico, entre parênteses, porque vai explicar o que ele tem que como ele será. É sorridente, aparenta boa vontade e aponta para a estante de remédios. Grande ou pequeno? Ele pergunta. O Gilson careca continua ansioso e responde sem pensar muito. Pequeno. E volta a passar a pensar muito. Não, e volta a passar a mão na cabeça. É que eu não gosto de cabelo muito comprido. Uma piadinha, né? Aí agora aí, ó. Sublinhe as rúbricas. Rúbricas são as explicações, o que o personagem tem que fazer, ou como ele está para frente, ou como ele tem que estar, né, no momento da cena. Então, são as explicações. Então, as rúbricas, elas geralmente ficam entre os parênteses. Então, vocês vão sublinhar tudo que está entre parênteses. Ó, o primeiro aí, olha para o atendente da farmácia, passa a mão na cabeça careca e diz parecendo ansioso. Pode sublinhar. Tudo que está entre parênteses, vocês podem sublinhar. Porque é uma rúbrica. Está explicando o que o personagem tem que fazer, ou como que vai estar a cena naquele momento. Pode ir dando pause para vocês irem fazendo, tá? Aí depois a letra B. Pinte de azul os verbos de ações das rúbricas. Ações, ó. Tem o olha, depois tem o passa, tem o diz, tá vendo? Tudo que as pessoas vão fazer. Tem o aponta, tem o responde, tem o pensar e tem o passar. São os verbos de ação, vocês vão pintar de azul. Depois vai pintar de amarelo os verbos que indicam o estado. Tem aí, ó, os de estado. Parecendo, é um verbo, é uma letrinha só, mas é um verbo. Aparenta e continua, são os verbos de estado. Agora vocês vão pintar de verde os nomes dos personagens. Os nomes geralmente ficam todos em letra maiúscula, né? Então você vai pintar aí, ó, o Gilson careca, o farmacêutico, e embaixo tem Gilson careca novamente. E de cinza vai pintar as falas dos personagens. Tem o bom dia, preciso de um remédio para crescer o cabelo. Depois tem grande ou pequeno. E depois tem pequeno, é que eu não gosto de cabelo muito comprido. O texto vai ficar todo marcado assim, olha. Tá vendo? Porque muitas coisas que vocês vão fazer aí no texto. Vamos continuar? Se você não terminou, dá pausa para você fazer, tá? Vamos lá. Eu vou colocar a foto do texto lá no Tule, tá? No gabarito, para vocês olharem depois, caso tenha ficado alguma dúvida, tá? Para conferir. Embaixo, aí na página 17, tem o conteúdo chamado sons de Z. Ou seja, quando nós usamos algumas letras que, quando a gente fala, parece ter o som do Z, mas não é escrito com Z. São umas pegadinhas da língua portuguesa, gente. A língua portuguesa, assim, cheia de pegadinha pra gente. Vamos lá? Tá aí, ó. Leia estas palavras. Aí tem aí, texto, talvez e pesca. Texto com X, talvez com Z, pesca com S. É possível perceber que as letras destacadas nessas palavras possuem o mesmo som do S. Todas parecem que são escritas com S. Assim como ocorre nas palavras a seguir. Tem aí, ó, teste, exportar, também parecem que são escritas com S. Umas são, outras não. Agora observe as seguintes palavras. Aí tem aí 3 palavrinhas. Tem fazer, exemplo e desenho. Fazer é escrito com Z e tem som de Z. Exemplo é escrito com X e também tem som de Z.
E o desenho é escrito com S e também tem o som de Z. É o que nós vamos ver hoje, palavras que têm som de Z. Pulou para a página 18. Está escrito lá na primeira bolinha. Leia em voz alta cada palavra, prestando atenção nos sons destacados. O que você percebeu? Nós percebemos, né, o que eu acabei de falar, que as palavras têm som de Z. O X e o S têm o som de Z. Então, nós temos que prestar atenção na escrita dessas palavras para que a gente não erre no momento de escrever. Porque são palavras que são escritas com X e com S, mas que têm o som de Z. Aí, às vezes, você acaba achando que tem esse desenho, por exemplo. Às vezes, se eu falar um ditado, você vai lá e coloca um Z, porque o Z, desenho, parece que é um Z, né? A gente tem que prestar bastante atenção nessas pegadinhas da língua portuguesa. Aí tem uma atividade no número 1, ó. Forme palavras com os conjuntos de letras a seguir. Mas tem que prestar atenção, essas palavras têm que ter som de Z, tá aí, ó. Todas devem ter sílabas com som de Z. Quando a letra tá assim entre duas barrinhas, né, tortinhas, significa que é o som dessa letra. Aí tem aí essas letras aí e você tem que escrever palavras com som de Z. Eu vou falar uma só de cada e você vai procurar mais e depois você olha lá no Tule se você achou todas, tá bom? No primeiro quadradinho na letra A, tem uma aí que tá bem grande, né? Que dá pra ver bem. É o avisado. Pode escrever essa, agora você procura mais. Na letra B, eu vou falar o examina. Procure mais. E na letra C, eu vou falar amizade. E você vai procurar mais, tá bom? E no número 3, você vai escolher 3 palavras e vai fazer 3 frases, ok? Lembrando, gente, que a frase ela tem que começar com letra maiúscula, tá bom? E a frase ela tem que ser completa. Teve uma criança que escreveu no nave 2 agora, né, que vocês fizeram, uma frase que ela tentou escrever uma frase, mas na verdade não foi uma frase. Porque se você escreveu caneta azul, isso não é uma frase. A frase ela tem que ser completa. A caneta é azul. Entendeu? Não adianta você falar criança brinca. Não. A criança está brincando, tá bom? A frase ela tem que ser completa. Começa com letra maiúscula e termina com ponto, tá bom? Ponto final, interrogação ou exclamação, dependendo da frase que você fizer. Ok? Para ela ficar certa. Agora vocês vão fazer as páginas 5, 6, 9 e 10 da ficha. Só vou explicar para vocês. A página 5 da ficha, você vai ver se as palavras que estão dadas no quadro, elas são com S ou com Z. Aí você vai escrevê-la no local correto. Se ela for escrita com S, você vai escrever na coluna do S. Se ela for escrita com Z, você vai escrevê-la na coluna do Z, ok? Por exemplo, vez. Termina com S ou com Z? Com Z. Então, você vai escrevê-la lá na coluna do Z. Ó, deixa eu mostrar aqui. Ó. Aqui, ó, o vez. Tá lá na coluna do Z. Depois tem o luz, também é com Z. Na coluna do Z. Entendeu? Aí você vai escrever a palavra na coluna certa. Na página 6, vocês vão ver essas palavras aí e vão completar com a letra correta também. Pode ser S, X ou Z. Todas as palavras têm som de Z, tá, gente? Se você tem dúvida, você vai ao dicionário, tá? Se você tiver um dicionário em casa, você usa o que você tem. Se você não tem um dicionário, você vai ao Google, né? Coloca lá como se escreve tal palavra, que ele vai te dizer. No Google também tem um dicionário. Depois do número 3, vocês vão escolher 5 frases do número 2 e 5 palavras do número 2 para fazer frases, tá bom? Lembrando das dicas que eu dei sobre as frases. Depois, na página 9, tem um texto aí para vocês lerem. Na verdade, eu acho que eu vou fazer a página 9 com vocês, tá bom? Diz assim, ó. Leia o texto a seguir. A professora disse para a Mariazinha: Mariazinha, me dê um exemplo de verbo. Bicicleta, respondeu a menina. Não se diz bicicleta, e sim bicicleta.
Além disso, bicicleta não é verbo. Pedro, diga você um verbo. Plástico, disse o garoto. É plástico, não prástico. Essa palavra também não é verbo. Laura, é sua vez. Me dê um exemplo correto de verbo. Pediu a professora. Hospedar, respondeu a Laura. Muito bem, disse a professora. Agora, faça uma frase com esse verbo. O hospedar da bicicleta é de plástico. Meu Deus, dói até os ouvidos, né, gente? Agora vamos responder o que está perguntando para nós entendermos o porquê desse texto. Letra A. Laura confundiu o verbo hospedar. O que é hospedar, gente? É você hospedar alguém. Vamos dizer que vem alguém para sua casa e você vai uns dias, né? Ele vai ficar ali, você vai hospedar aquela pessoa, você vai receber aquela pessoa. Ou você vai a um hotel e você vai se hospedar naquele hotel, você vai passar uma noite lá. Isso significa hospedar. Laura confundiu o verbo hospedar com outras palavras. Que palavras são essas? Ela confundiu com hospedais, né? Que ela botou hospedar da bicicleta é de plástico. Ela confundiu com os pedais da bicicleta. B. Para ajudar Laura a entender melhor o uso do verbo hospedar, pesquise o significado da palavra e forme uma frase com ela. Eu acabei de dizer para vocês o que é hospedar, né? Então você faça uma frase aí com o verbo hospedar. Nada de fazer uma frase igual a Laura fez, hein, gente? Direitinha. Número 2 da página 10. Pergunta assim, ó. O que são verbos? Então, verbos são palavras que representam o estado ou alguma ação. Simplesmente isso. Verbos são palavras que representam ou o estado ou ação. Na próxima unidade, a gente vai estudar um outro tipo de verbo, mas por enquanto, palavras que representam ações ou estados, ok? Número 3 e número 4, eu vou deixar vocês fazerem sozinhos, tá bom? Depois olha lá no Tule pra ver se você acertou, tá? Tchau, gente. Beijo. Bom estudo.